Olá pessoal, nós estamos aqui novamente com mais um vídeo de dicas sobre saúde para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sintomas ginecológicos, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre os sintomas ginecológicos porque, na verdade, o que acontece? Eu tenho recebido muitas perguntas no site ou por e-mail, de situações onde, na verdade, o que acontece? Você, mulher, acontece alguma coisa com você, aparece um sintoma, por exemplo, um sangramento, e aí isso te causa uma preocupação, e aí você começa a ficar preocupada justamente com aquilo que possa estar acontecendo, se isso é uma gravidez, se isso é sinal de alguma doença, se é alguma coisa que está acontecendo com você, tá? Então eu queria colocar justamente alguns conceitos relacionados aos sintomas ginecológicos que vão te ajudar, a ficar mais tranquila, tá bom? Uma das coisas que eu gostaria de dizer é que é o seguinte, assim, todo sintoma ginecológico, quando ele ocorre uma única vez, tá? É a primeira vez que acontece, certo? E ele ocorreu uma única vez, normalmente ele não tem muito significado para o médico, tá? Eu vou usar como exemplo para vocês sangramento, tá? No meio do mês, lá no meio da sua cartela, ou você não usa anticoncepcional, vamos fazer de conta que usa ou que não usa, tanto faz. Você teve um sangramento que não era o dia da sua menstruação e você teve um sangramento lá no meio do seu mês, tá? Isso, do ponto de vista ginecológico, não tem nenhuma importância, do ponto de vista médico, não tem nenhuma importância, tá? Você vai ao médico dizer que você teve um sangramento no meio do mês, o médico não vai ter base, para poder desconfiar, ele vai pedir exame, vai fazer um ultrassom, vai pedir exames e tal, mas provavelmente você não vai ter nada. Por quê? Porque o que acontece? Sintomas ginecológicos que estão associados a problemas físicos reais, problemas hormonais, problemas relacionados a cisto, a gravidez, por exemplo, a gravidez não é um problema, mas é algo que pode acontecer a você e está levando você a ter sintomas. Normalmente os sintomas, eles são o quê? Eles aparecem e persistem, ou são sintomas recorrentes que aparecem de vez em quando. Então, por exemplo, assim, mês passado eu tive um sangramento, foi a primeira vez que aconteceu, no meio do mês lá eu tive um pequeno sangramento. O que isso significa? Que doença é essa, doutor? Isso não é doença nenhuma, isso é um sangramento que aconteceu. Todos os meses eu estou tendo sangramentos. Opa, peraí. Se todo ciclo você está tendo sangramento, ele é recorrente, é persistente. Ou você iniciou um sangramento que não parou mais, ele é persistente, tá? Então, isso sim, isso tem um significado médico e uma importância muito grande. Isso vai fazer com que o médico pense em algumas doenças e alguns diagnósticos e automaticamente isso vai ajudar o médico a procurar a ver realmente aquilo que está acontecendo com você, tá? Agora, foi a primeira vez, uma única vez, e foi um sintoma que simplesmente apareceu e logo em seguida ele já desapareceu, ele não teve muita importância, tá? Do ponto de vista do médico ginecologista, tá? Ele não vai ter muito o que fazer para analisar esse sintoma, tá? Então, isso é muito, muito importante. Por quê? Porque eu recebo muitas perguntas e muitas dúvidas relacionadas a isso, tá? Então, por exemplo, assim, você usa anticoncepcional, você pode ter sangramentos de escape. Quando que esses sangramentos são importantes, Quando eles ocorrem todos os meses. Significa que o anticoncepcional está fraco? Não, o anticoncepcional continua te protegendo mesmo você tendo esses sangramentos de escape.
Só que ter sangramento de escape é chato, né? Porque você fica sangrando aí muito tempo. Então, o que que acontece? Vai no médico, ele troca de marca de anticoncepcional para você parar de ter os sangramentos. Agora, se foi uma única vez, e no mês seguinte não ocorreu, no outro mês também não, esqueça aquele sangramento que você teve, tá? Ele simplesmente aconteceu. É muito comum também, por exemplo, a menstruação vem diferente. Ah, você está acostumada com um padrão de menstruação e esse mês veio pouca menstruação. Nossa, esse é um sintoma que desespera as mulheres, né? Meu Deus, estou grávida, aconteceu alguma coisa, estou com uma doença, estou com alguma coisa. Não, calma, analisa. Agora, se o seu padrão de menstruação mudou, né, e junto com essa menstruação que veio diferente, outros sintomas apareceram, aí sim você tem que se preocupar. Agora, simplesmente esse mês a minha menstruação, em vez de 3 dias, veio 2. Ah, a minha menstruação ela sempre vem em vermelho, marrom, e esse mês ela veio um vermelho um pouco mais preto. Ou veio vivo, sangramento vivo. Tá, e o outro mês? Não, o outro mês a menstruação já estava normal. Então, estão entendendo? Esses sintomas que acontecem uma única vez, que não são recorrentes ou não são persistentes, eles praticamente não têm nenhum significado, porque alguma coisa pode ter acontecido, né? Como, por exemplo, quando você usa a pílula do dia seguinte, que bagunça completamente o seu ciclo, né? E aí você usou a pílula do dia seguinte e teve um desregulamento da menstruação, depois ela voltou ao normal, ou teve um sangramento depois de tomar a pílula do dia seguinte, e a pessoa já acha que está com algum problema, ou já acha que está grávida, ou já... Não, né? Como a gente já conversou, qual é o sintoma mais importante de gravidez? A ausência da menstruação. Se a sua menstruação não desceu, está atrasada e não veio, né? Não veio mais, e você anda sentindo algumas coisas, opa, esse é o alerta para gravidez. Agora, menstruação que veio diferente, ou sangramento que veio fora de hora, não é sintoma que denote, né, ou a desconfiança de uma gravidez, certo? Agora, a gente tem também, além dos sintomas ginecológicos, os sintomas urinários, tá? Esses já são mais preocupantes. Então, por exemplo, assim, começou ontem a ardência para fazer xixi, eu tenho que fazer xixi toda hora, aumento da frequência, eu saio do banheiro, já parece que eu tenho que voltar de novo, e só sai uma gotinha, e começou ontem, né? Então, um sintoma que eu não tinha, apareceu pela primeira vez. Isso é preocupante? Isso é. São sintomas de infecção urinária. Esse, mesmo que tenha sido a primeira vez que apareceu, tá? Você tem que ir ao médico. Que são diferentes dos sintomas que eu estava comentando, como sangramento, menstruação diferente e tal, que são sintomas eminentemente ginecológicos, tá? Da mesma forma, a gente pode utilizar essa mesma ideia, por exemplo, para corrimentos, né? Às vezes vem um corrimento lá no meio do mês, tipo uma borra marrom, uma borra preta. Isso às vezes pode ser o quê? Pode ser só um sangramento que aconteceu, que ele veio diferente do que você normalmente está acostumado, de um fluxo menstrual diferente. Ou até a tua própria menstruação pode ter vindo no formato de uma borra, né? Preta, escura, marrom, né? E aí as mulheres acabam se assustando. É como eu disse, isso é algo recorrente ou persistente? Preocupe-se, vá ao médico. É a primeira vez, aconteceu uma única vez e nunca mais aconteceu. Esqueça, tá? Isso pode acontecer na vida de qualquer mulher, menstruação vir diferente, pode acontecer de um mês falhar, né? Pode acontecer várias coisas. Só é preocupante quando? Quando o quadro persiste por muito tempo, né? Agora, lógico que, por exemplo, vamos dizer o seguinte, assim, ó, você teve um sangramento, que é a primeira vez que aconteceu, mas ele é muito forte, tá? Então ele é um sangramento forte, importante e persistente, ele continua sangrando. Não é porque a primeira vez, né, que, diferente dos outros sintomas que eu disse, um sangramentozinho que veio, apareceu e foi embora, é diferente. Um sangramento que veio intenso, mesmo sendo a primeira vez, já tem que fazer você se preocupar e ir com certeza ao médico, tá? O que eu quero dizer é, para você não se preocupar com esses sintomas mais simples e corriqueiros que às vezes aparecem. Por exemplo, como corrimento, né?
eu tinha começado a falar de corrimento. Às vezes, né, a própria excitação sexual pode levar a corrimento, às vezes uma roupa diferente, uma atividade física, um exercício, alguma coisa que você fez, de repente altera o seu muco, a relação sexual pode alterar também o seu muco, e de repente ali você teve um corrimento. Veio aquele corrimento, um dia sujou sua calcinha, no outro dia não tinha mais nada, e você não sente nada, não tem dor, não tem ardência, não tem coceira, não tem cólica, né? Não tem sintomas de infecção. Então, na verdade, talvez aquilo nem era um corrimento, era apenas uma secreção sua que veio diferente. Agora, lógico, sim, o corrimento começou, não parou, ou seja, ele é um sintoma persistente, ele está persistindo com o passar dos dias, e principalmente se tiver dor, coceira, alguns outros sintomas associados, claro que você está com uma infecção, claro que você deve ir ao médico, tá? E outra coisa também importante falando em sintomas, você não precisa ir ao médico só quando você está doente, tá? A partir do momento que você, mulher, começa a ter vida sexual ativa, né, começa a ter a sua vida sexual, e não importa quantos anos você tenha, 15, 16, mesmo que seja até um pouquinho antes, você precisa começar a consultar o ginecologista pelo menos uma vez por ano. Né? Começou a ter vida sexual, não é mais virgem, tá? Precisa ir ao ginecologista uma vez por ano. Por quê? Precisa fazer o seu preventivo, tá? Precisa fazer o preventivo, que é o exame de Papa Nicolau. E aí você já aproveita essa consulta para quê? Para falar das outras coisas que aconteceram com você, para rever a questão de anticoncepção, ver se seu anticoncepcional está certo, ver se você está tomando corretamente, ver se você está fazendo tudo certo, né? Então, não vá só ao médico quando você tiver sintomas que precisa ir ao médico. Vá também uma vez por ano, né, para fazer esse check-up, essa revisão, e aí você pode aproveitar, né, fazer o seu exame de Papa Nicolau, já conversar com o médico e, se ele achar necessário, fazer até outros exames. Certo, pessoal? Mais importante é o quê? Calma e tranquilidade. Sintomas que apareceram uma única vez, são simples e de repente desapareceram, não dê muita importância, tá? Dê importância aos sintomas quando? Quando eles forem fortes, ou recorrentes, ou persistentes, tá? E mesmo não tendo nada, uma vez por ano pelo menos, vá ao seu médico ginecologista, né? Para ver se realmente está tudo bem, fazer o check-up, exame preventivo, né? Certo, então? Essas são as dicas que eu tinha para dar para você hoje, né? Espero que você tenha gostado. Dê um joinha aqui embaixo, né, no nosso vídeo, certo? Curta a nossa página no Facebook, se inscreva aí no canal para todas as semanas estar recebendo aí as nossas dicas em vídeo. Até semana que vem e um beijo no coração.